E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. Um vídeo agora trazendo tudo sobre o nosso São Paulo, que enfrentou o Juventude ontem, venceu, mais 3 pontos para conta e já enfrenta o Fluminense no final de semana. Jogo importantíssimo pro São Paulo. Quem sabe dar mais um saltinho na tabela, ir ali pro meio da tabela, ficar mais tranquilo e esquecer esse negócio de Z4. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias pra vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo. Tem um negócio aí que eu vou falar pra vocês aí. Créditos, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Pois é, o que vocês acharam das declarações do Crespo e da atuação do São Paulo? Bom, você jogar com o Flamengo, todo mundo sabe. Jogar com o Corinthians, todo mundo sabe que não é fácil. E o Brasileirão todo é assim. Não tem jogo fácil. E jogar contra o Juventude, você tem que conquistar o resultado positivo. O São Paulo foi. O mais importante do Crespo, nesse momento, é que ele achou o posicionamento do Luciano. Passaram vários técnicos que não encontraram. E aí deixa o Luciano no banco, aí o cara fica desmotivado. Agora não, você já tem um jogador na mão que está motivado, o treinador conseguiu entender isso, então, sem dúvida nenhuma, ganhou uma peça importantíssima nessa equipe do São Paulo. Sim, Paulo, o São Paulo soube aproveitar o momento. Ele vence o Corinthians, ele tem um adversário fora de casa propício a uma vitória. Isso é raro no Campeonato Brasileiro, porque é o que o Crespo mesmo falou ali. Os jogos são sempre muito difíceis. O Juventude, dos últimos 6 jogos como mandante, ganhou 1. Dos últimos 6 jogos como mandante, o Juventude ganhou 1 só. Ou seja, era um adversário que mesmo fora de casa dava para o São Paulo lá e beliscar. Então ele foi lá e conseguiu, confirmou isso. Isso é muito interessante. Agora, isso que você falou do Luciano, tem essa parte boa, ele mudou o posicionamento do Luciano. O Luciano está rendendo muito. Só que isso só aconteceu porque o São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Lucas, perdeu o Oscar, foi perdendo todo mundo, traz o Luciano de volta para a titularidade, encontrou e o cara está indo bem. Eu acho que a grande na frente, né? Eu acho que a grande Luciano questão sempre reclamou que o jogo colocar ele lá atrás para marcar, colocaram ele de meia, correr, colocar ele de meia não é um jogo, não é estilo de jogo mas dele. Colocar ele de meia porque chegaram a um consenso de que o cara não tinha lugar na frente. É por isso que eu estou falando. Brecha pra ele. É isso que eu estou falando. Colocar o Luciano sem Caleri, Lucas e Oscar é uma situação. Com todo mundo à disposição, como é que vai ser? Porque quando teve todo mundo à disposição, o Luciano ou foi banco, ou teve que mudar de posição, ou não conseguiu render o que conseguia render, o que mostra que pode render. Eu acho que aí é o X da questão. Essa é a dúvida que eu quero ver. Eu quero ver como é que vai ser quando tiver todo mundo à disposição. Quero ver como é que o Luciano vai jogar e como que o Crespo vai encaixar. Para mim, essa é a grande dúvida. Na realidade, todo mundo à disposição só o ano que vem. Não, então, mas tudo bem. Mas mesmo que se fosse para voltar hoje, você não pode mexer no Luciano. Então é complicado. Você não pode mexer no Luciano. Por quê? Não, mas as coisas estão funcionando. Não, aí você tira o André Silva e deixa ele lá no posicionamento dele. Porque uma peça funcionando é muito importante. Né? Já visto que o Ferreirinha está fazendo as jogadas. A caneta dele, do Ferreirinha, que categoria. Agora o São Paulo encosta no Corinthians, hein? Encosta no Corinthians. Não, e o principal. E começa a descolar da zona. Começa a descolar da zona. Tava ali liberando a zona, 1 ponto, 3 pontos, agora deu uma descolada. E encosta no Corinthians com 19 pontos e o Corinthians com 20. Mas eu ainda acho que a briga é ali, viu? Bom, eu vou agora pro nosso telão e a Marina Buffon vai entrar na conversa para trazer a repercussão dessa vitória do São Paulo, a primeira fora de casa nessa edição do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Má. Que fase que tá vivendo o Luciano, hein? Pois é, Michele, que fase ótima do Luciano. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estava ouvindo vocês falando por aí e vim aqui participar desse debate trazendo alguns números para vocês. Eu estou aqui em frente ao CT da Barra Funda, que agora é Super CT, né? A gente está aqui com essa, os dizeres, né? Casa do tricampeão mundial aqui, o São Paulo. Bom, o Luciano, gente, desde que o Crespo retornou ao São Paulo,
só não jogou contra o Flamengo porque ele estava suspenso. Então, Luciano não jogou naquela ocasião, mas depois foi titular em todas as partidas do São Paulo desde então. E olha só que dado interessante, vocês estavam falando por aí também. Ele participou de todos os gols marcados do São Paulo desde então. Ele deu 2 assistências para os 2 gols do André Silva contra o Red Bull Bragantino, naquele empate por 2-2 em Bragança. Fez os 2 gols do Clássico contra o Corinthians no Morumbi no final de semana. E ontem fez esse gol contra o Juventude. Ou seja, como o Paulo estava falando, e também é a minha opinião, não dá para mexer nesse jogador, independentemente de quem vem aí a estar à disposição ou não do Crespo nos próximos jogos. O próprio Luciano falou sobre esse momento do São Paulo, que, como vocês também falaram por aí, subiu um pouquinho, se descolou do Z4, deixou o Santos lá para baixo, está com 19 pontos e está agora sonhando com um pouquinho uma posição mais intermediária da tabela. Olha só o que o camisa 10 do São Paulo falou. O Brasileirão, todos os jogos são difíceis. Difícil você pegar e falar assim, esse jogo vai ser fácil. Até porque quando jogo contra o São Paulo, os times parecem que viram o Real Madrid. Mas hoje foi importante, pude participar mais uma vez, mas é seguir, cara. Seguir agora com os pés no chão, porque domingo a gente tem outra decisão difícil em casa e esperamos, como eu falei, com o apoio do torcedor, sair vitorioso. Tá, então, as palavras do Luciano. Eu deixo para vocês aí comentarem mais um pouquinho sobre os números do jogador e daqui a pouco acontecer domingo, tá certo? Beleza. E aí, o que você ainda já vira Real Madrid, é Se isso? empolgou, Luciano, calma. Opa. Real Madrid até outro dia estava lá embaixo, conseguiu uns pontos necessários. Você vê que o Crespo consegue uma formação bem compacta. Um jogador que me chama muita atenção, sabe, é o Wendel, cara. Tá indo bem, Até né? outro dia estava sendo criticado, ninguém queria o Wendel e não conseguia jogar. 2 jogos seguidos já faz uma boa atuação. Então, é um São Paulo que o Crespo Compensação do outro lado do Cédric, pelo amor de Deus. Mas aí, tá vendo? O tempo que teve aí de pausa foi muito bom pro Crespo. Foi mesmo. Imagine se chega aí, manda o Zubeldia agora embora, depois tem que treinar toda a equipe. Então, esse tempo aí, a gente já vê algumas coisas acontecendo nessa equipe do São E o Paulo. Luciano está muito claro. O Luciano não é centroavante, o Luciano não é meio armador, não é articulador, também não é um ponto extremo. Não, o Luciano é segundo segundo homem de ataque. atacante. Isso aí. Segundo É isso atacante. Aquele cara que ele joga ao lado de quem está na referência, mas está sempre rondando na área, vindo buscar. É isso. Ele não é o extremo, né? Aquele cara que joga lá aberto para vir na profundidade. Não é O um Luciano jogador é que esse joga de cara. costas para ficar fazendo pivô. É um jogador que tem uma técnica, é um jogador que pode fazer uma jogada, pode dar uma assistência. Então é um Jogar jogador no São interessante. Paulo ideal, o que eu vejo, que o São Paulo muito provavelmente vai ter que fazer o que o Ramon Dias fez no Corinthians há um tempo atrás. Abre mão dos 3 homens de frente, porque hoje quase todo mundo joga um aberto de cada lado, na referência, e você escolhe os meios campistas. O São Paulo vai ter que fazer o que o Ramon fez lá atrás, uma espécie de losango, de repente, 4-4-2, para você colocar, o Luciano com alguém na referência, seja o Calério, o André Silva, o Oscar e o Lucas vindo de trás, certo? Sim. Mais 2 volantes, acabou, é isso, não tem muito segredo. Se não, vai matar o Luciano de novo. E o camisa da Barra Funda para falar do jogo de domingo contra o Fluminense no estádio do Morumbi. É Luciano e mais 10, Mar? Luciane mais 10 pelo jeito, viu, Michele? Isso mesmo, o São Paulo já voltou aqui para o CT da Barra Funda hoje pela manhã, chegou de viagem, já veio treinar aqui, fez essa reapresentação, afinal, só o treino de hoje mais o de amanhã, porque de fato o calendário é apertado aí, ainda mais com Copa do Brasil no meio da semana e tudo mais. São Paulo joga às 4 da tarde do domingo contra o Fluminense pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Franco deve voltar à zaga, ontem o Crespo falou sobre isso, que colocou o Sabino para jogar justamente porque o Alan Franco tinha sentido depois do Clássico, então para preservar o Alan, ele coloca o Sabino, então ele deve fazer esse rodízio aí entre os zagueiros.
duas novidades no treino de hoje. Na verdade, uma delas não é tão novidade assim, mas o Lucas esteve no gramado hoje, continuando o seu processo aí de recuperação. Ele que fez um procedimento no joelho para voltar mais rápido e melhor para os gramados. Agora, a novidade mesmo do dia foi que o Luiz Gustavo, que está aí tratando um tromboembolismo pulmonar, treinou pela primeira vez com os companheiros, ainda sem contato físico, foi mais um treino técnico ali, mas já pelo menos já voltou ao campo, já voltou aos gramados a sentir aí de fato essa energia de novo, mas reitero, não há ainda nenhuma previsão do Luiz Gustavo voltar a jogar pelo São Paulo, até porque ele precisa de um aval médico especializado, né, para voltar a atuar com a camisa tricolor. Tá certo, gente? Então é isso, o jogo no domingo às 4 da tarde, um resultado, um jogo importantíssimo para o São Paulo, ainda mais se distanciar dessa parte incômoda da tabela, é algo que conseguiu bastante com essas duas vitórias seguidas e quem sabe contra o Fluminense, um jogo difícil, quem sabe isso não acontece também. Tá certo? Beijo para vocês. Obrigada, Má. Bom, vamos aproveitar que o Salazar está aqui. A vitória, ou as vitórias, elas são tão inebriantes que você perde as referências, você esquece, tanto o jogo, né? Você esquece. Vamos lá. Primeiro, o São Paulo acho que cai de produção e de resultado quando o Marcos Antônio se machuca. Ele já era titular com o Zubeldia, né? O Zubeldia coloca Alisson e Marcos Antônio, aí o Marcos Antônio se machuca. Ele coloca o Oscar mais atrás no lugar do Marcos Antônio, aí o Oscar se machuca. E aí quando volta o Pablo Maia com o Alisson, o São Paulo cai. É a sequência ruim, sem resultado. Então, eu acho que essa situação, era um sistema um pouco diferente, mas ele já usava 3 zagueiros, os mesmos, às vezes com o Sabino, às vezes com o Alan Franco. Era o Cédric na lateral, era o Enzo na outra. Não fixo, né? Não sempre. Exato, só que o Ferrarese mais de lateral e o Cédric mais de ponta, como foi no segundo tempo contra o Corinthians. E eram do meio para frente, aí sim, acho que talvez a principal diferença, né? Jogar sem pontas e jogar com dupla de ataque. Então saem os meninos, mas já não tinha o Oscar, já não tinha o Lucas, já não tinha o Calério. Né? Então, isso tudo já estava acontecendo um pouco antes. O Luciano era o jogador preferido do Zubeldia. A melhor relação que o Luciano teve com o treinador do São Paulo, mais que com o Diniz, foi com o Zubeldia. O Luciano já era decisivo com o Zubeldia. O Luciano decidiu a classificação para a Copa do Brasil, fez os 3 gols do time. O Luciano fez o gol contra o Tadieres na última bola. Um golaço. Mas ele não era aquele titular absoluto. Totalmente. Aí que tá. É por isso que a gente perde a referência. Ele não era titular absoluto com o Dorival. Com o Zubeldia, ele se tornou titular absoluto. E aí tem uma questão, a outra, que eu acho que é outra... Você não aguenta mais essa palavra. É outro engodo. Não falácia, não vou falar mais falácia. O Luciano está jogando agora na posição que ele gosta mais, dupla de atacante. É uma meia-verdade. Sim, ele está jogando como segundo atacante. Com o Zubeldia ele não jogava de 10. Ele continua tendo a camisa 10. Quando ele não jogava como segundo atacante? Quando não tinha o Lucas no time. E vai continuar sendo uma questão. O que o Dorival fez? Ele tirou o Luciano do time e colocou o Lucas. O Lucas e o Luciano jogam na mesma posição. Só que um é rápido, destro e tem jogada individual, o outro é canhoto. Quando o São Paulo contratou o Lucas e contratou o Rames, os 3 jogam na mesma posição do Luciano. Só que na hora de contratar, como é grife, se vira Dorival. Ele se virou, Luciano estava suspenso, entrou o Lucas, foi campeão da Copa do Brasil. O que faz o Zubeldia ano passado? Ele acomoda Lucas e Luciano, e o São Paulo vai bem o ano passado. O Luciano, os 2 se sacrificando, o Lucas na ponta e o Luciano no meio, certo? E o time funciona no ano passado. Então fica uma situação, o Luciano, ele tem a vantagem sobre os outros notórios, de ter força, capacidade mental, está se lesionando pouco, e ser o jogador do 1-0. Ele é mais decisivo e sempre foi do que o Lucas. E sempre foi com relação ao Oscar, e é mais decisivo que o Calério. Ele continua sendo o Luciano. Só que ele não é indestrutível. Então ele não vai conseguir jogar todas. Quando você tem menos, você tem que cuidar até melhor dos seus poucos. O Lucas não vai voltar até a Libertadores. E aí é como o Massini está falando. Se você tem
Fluminense, Atlético Paranaense, Inter, Atlético Paranaense, Sport, você vai ter que fazer alguma coisa com o Luciano. Jogar todas, você vai perder o Luciano também. Essa é a questão simples que o Zubeldia tinha nesse primeiro semestre e que o Crespo vai ter a partir de agora. Pô, o Crespo, cara, o Crespo no início, uma partida, Flamengo no Maracanã, as outras 6 o time foi bem, é verdade. O Zubeldia ficou 12 jogos invictos no início. O Zubeldia não perdeu nenhum jogo na Libertadores. A questão é que o São Paulo esse ano é mais fraco que o São Paulo do ano passado. E mais fraco ainda que o São Paulo de 2023. Para qualquer técnico é desafiador. Porque não é uma resposta, um jogo, um clássico, ou um jogo de Libertadores que o São Paulo vai se matar. É uma limitação completa. É pouca gente. É pouca opção. Isso vai continuar. Não é porque o Crespo chegou e que tem uma outra postura, e que é uma outra situação, e que se comunica de uma forma diferente, e que vê futebol de uma forma diferente, que essa mágica vai transformar o São Paulo num elenco poderoso. Não é. Ele se tornou mais dependente ainda de um jogador, que é o caso do Luciano. Mas eu acho que essas situações sutis que o Crespo criou, a efetivação de 3 zagueiros como 3 zagueiros, que permitem que, por exemplo, o Wendel possa jogar, porque senão o Wendel não jogaria. Que permitem que a dupla de volantes seja Marcos Antônio e Bobadilla, que não fazem desarme, mas essas sutis transformações são muito importantes para esse momento, porque ele criou alguma alternativa de criação do São Paulo sem as principais estrelas do time. Mas esse é um grande acerto. É um grande acerto. Né? É um grande acerto. Porque chegou o momento em que o Zubeldia não conseguia mais fazer isso. Mas vamos lembrar, sobretudo depois da lesão do Marcos Antônio. Sim, sem o dúvida. Marcos Antônio, ele tem um marco. O São Paulo estava bem nas 3 competições com o Marcos Antônio. Né? O São Paulo ganhou vários jogos fora de casa na Libertadores, já sem o Lucas, já sem o Oscar. O São Paulo estava bem. Aí tem a sequência que derrubou o Zubeldia, que é o Mirassol, que é por fim o Vasco, o Bahia e tal. O Zubeldia não tinha nem o Oscar, nem o Lucas, nem o Ferreirinha, nem o Marcos Antônio, que é uma questão para o elenco curto que machuca muita gente. E aí o Crespo já está tendo que lidar com isso, né? Porque ele já perdeu o Oscar, perdeu o Rian Francisco. O elenco do São Paulo, ele é muito reduzido e a cada lesão o técnico tem que fazer mudanças além. Machucou o meu lateral, vai botar o lateral. O Corinthians tem essa situação em algumas posições, por exemplo. Machuca o centroavante, me ferrei. Machuca o lateral direito, não tem outro. Não é uma questão semelhante. Sendo que o Corinthians tem uma frente a menos. O São Paulo tem todas as frentes. Né? Então, é a mesma circunstância, eu comparo muito o São Paulo ao Internacional. Você falou Internacional. Massini falou, se o São Paulo ganha do Fluminense, ele dá uma de Internacional. Ele escapa, respira e vai para as Copas. É o que o Inter vai fazer. O Inter estava na mesma situação, com todo mundo machucado, certo? Quebrou todo mundo. Se o Alan Patrick joga todo o jogo, ele não joga o mata-mata das Copas. O Alan Patrick é meio o Luciano do Inter. Né? Então, é simples. Não tem muita... O São Paulo, o Inter, né? Eles têm todas as competições que os outros têm, que os poderosos têm, que os ricos lá da ponta da tabela, mas não tem tanto jogador. Né? Então, essa é uma questão para esses dois, por exemplo, a partir do meio de semana agora. E essa impressão do Tironi em relação ao Luciano, ele assumiu, está dando entrevista, um protagonismo. Se a gente olhar para o elenco do São Paulo, o Lucas está fora, né? O Oscar está fora e o Caleri está fora. Basicamente com identificação muito, muito, muito forte sobre o Arboleda e ele, vai. Talvez Sendo que o Arboleda mal fala. Então, né? é na dele, fica ali no canto. Então o Luciano, de alguma maneira, está encarando essa responsabilidade também. Perfeito. Né? Tem uma situação que me chamou a atenção, né? Primeiro, o Luciano não jogou contra o Flamengo, né? Falei que estava suspenso. O primeiro jogo do Luciano com o Crespo é contra o Bragantino. Aí tem lá agora o cara coroa lá que é transmitido ao vivo, que os caras falam atração da programação de TV ou patrocínio. Aí chegou o árbitro, o capitão os dois capitães goleiros, porque o capitão do São Paulo agora é o Rafael, que não fala também muito, né? E o capitão do Bragantino é o Cleiton. Aí chega lá o árbitro, alguns árbitros fazem isso e outros não permitem. Goleiros. Qual o jogador que vocês escolhem para ser o interlocutor de vocês? Que um está liberado para conversar com ele. Né? Exatamente, porque o árbitro, vocês vão estar muito distantes. Goleiro,
Aí o Rafael nem deixou o cara terminar de falar Luciano. E o Cleiton escolheu o Gabriel, volante, que passou pelo Corinthians, pelo Palmeiras, que fala bastante também. Então é isso, né? Ele, além da liderança técnica, e não tem outro do nível dele agora no time, é uma questão da liderança. E é uma coisa. Ele tomou o cartãozinho dele ontem. Ninguém tá falando, tomou o cartão. Tomou o cartão quando o jogo já estava. Enxuliçou tanto, tomou o cartão, né? Então ele não mudou. Ele é assim, ele tem o lado bom disso, é uma mobilização de um time muito calado e passivo. O lado ruim é que ele é um pavio curto, ele toma cartão toda hora, ele é um jogador que a gente conhece bem, os prós e os contras. Hoje, não tem nenhum jogador melhor que ele no São Paulo. Terceiro maior artilheiro do século do clube. Exato. Massa, Perto dos 100 gols. uma hora, imagina-se que o Lucas vai voltar. E aí? Em cima disso que o Ronaldo falou. Como é que vai jogar para jogar os dois? Porque a galera vai querer. Não, queremos o Lucas, queremos o Lucas. Não tô nem falando do Oscar, hein? Tô falando do Lucas. Completa comigo. Quando o inverno chegar, Tim Maia, né? eu estarei... Não. Como é que é? Eu quero estar junto a ti. Eu quero estar junto a ti. Aí, ó. Aí é com a Então vamos boca errada. agora de novo, vai direito. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pois é. Né? Então deixa o inverno chegar, bicho. Pô, Não, mas essa calma. questão vai chegar lá. Vai chegar e a torcida do São Paulo vai escolher o Lucas e vai demonizar o Luciano. É assim que funciona. Mas o que vem Mas é assim que funciona. Mas é assim que funciona. Entendeu? vida como ela é. Porque um é rapidinho. Mais né? simples que parece. Um é rapidinho, lepidinho, dribla e tal. O outro Foi formado no clube. o outro é mais, né? Desse jeitão dele aí. Eu queria ele, não queria outro. No meu time. Quem? O Luciano. E não o Lucas? Claro que não. É de vidro, não joga. O outro joga. Como assim? Como assim? Não, Veja agora ele tá. quantas contusões ele já teve. Não dá pra contar. Não dá, cara. Entendeu? Então, é É isso. quase como um plus, né? Se tá lá, se tiver lá, vai fazer diferença, mas vamos fazer o nosso feijão com arroz aqui sem ele. É muito claro, é muito claro. Isso é culpa também dos influencers e colegas nossos que ficam, né? Nada contra o Lucas, hein? Pode parecer minha fala ofensiva ao Lucas. Não é uma questão física. Tá? Técnica. Quem tem mais? O Luciano. Perdão. Técnica, quem tem mais? O Lucas. Sim. Certo? Mas tem. Técnica tem. Porque o Luciano é mais Foi? técnico Tá que o voando aí, tem abelha aqui. Eu acho. Tudo bem. Essa é uma expressão. Quem é mais decisivo? Não, então. Aí, peraí. Quem é mais decisivo? Quem decide na mais história jogos? hoje. Não. Não, na história. O Quem Lucas, decide? o cara ganhou um campeonato pro São Paulo. Qual? A Sul-Americana quando ele ganhou e a semifinal contra o Corinthians que ele compôs o jogo no bolso. Não, esse sim, né? Esse jogo Então ele pronto. decidiu. Então pronto. Tá, mas pra chegar lá, o Luciano foi importante também, né? Não. Quem fez o gol em Itaquera no jogo Ele não anterior? jogava, o Mas era Quem fez o opção gol em do Itaquera no jogo técnico. anterior? Tá bom. O mesmo eliminatório? Sim, né? o Lucas fez o gol. Então, mas vamos costurando lá, a defesa não- inteira do vamos- Corinthians Mas ele não consegue mais fazer isso. Não É sei. difícil. É mais difícil ele fazer toda hora. Eu acho que são jogadores... Não. É que quando caras Não pega mais diferentes. importantes como o Lucas brilha, o tamanho do brilho é muito grande. mas E o peraí. Luciano vai brilhando em um monte de joguinho, um monte de 1-0 e a gente vai diluindo Não, eu não isso. estou diminuindo. Eu acabei de falar. Eu abri a Não é. conversa aqui falando que o Luciano é um ídolo desse momento do São Paulo. Mas isso Não, não não. significa que o Lucas não é decisivo. Não tem grife, jogou no futebol inglês. Claro. É outra história. Por quê? Porque eu falaram assim, gostamos de você, vamos jogar lá, você é bonito. Não, porque ele é bom. Eu disse isso. Não, mas... Não, pode ser, dizendo- pode ser hoje, Eu Tino. tô Os dois falando estão na que ele mesma faixa de carrega idade, esse. Só que um não consegue... Ele carrega este carimbo, certo? Só que esse carimbo hoje não serve pra nada, não entra em campo. Tudo bem, mas... Tudo bem, não. Mas a pergunta é, quem é mais decisivo? Você falar hoje, no dia de hoje, é claro que é o Luciano. Não, Tá jogando. veja, eu acho o Lucas mais técnico que o Luciano, certo? Em condições normais, os dois 100%, eu escolheria o Lucas. Mas, hoje, não dá pra discutir, o Luciano tem que jogar. Não, claro que é isso. Então, mas Entendeu? essa é a minha pergunta que você falou. Você cantou o Tim Maia aí. Tem que esperar o Lucas voltar. Por isso que eu Como é que ele vai perguntei. voltar? Não sabemos. Mas Então- aí imaginamos que uma hora ele vai voltar. né? Então, se ele voltar, ele vai pro banco. Se tem uma coisa que eu me irrito
é ver o Arnaldo falando e afirmando coisas como se fosse verdade absoluta. Quando ele fala que o Luciano tá jogando do mesmo jeito que jogava com o Zubeldia, é mentira! Cara, e ele afirma com uma certeza, ele não tá jogando da mesma maneira que jogava com o Zubeldia. Nunca! Por quê? Porque com o Zubeldia ele era um meia. O Zubeldia jogava com 4-2-3-1. Ele era a peça do meio desse 4-3. Ele era a peça do meio, ele era o 10. Ele era o responsável por criar jogadas, ou por tentar criar jogadas e organizar o meio de campo. Hoje, esse papel é feito pelos 3 volantes do São Paulo. Eles são os criadores de jogada. E você quer ver um ponto que mais destaca a diferença entre como o Luciano jogava com o Crespo, jogava com o Zubeldia e agora como ele joga com o Crespo? Reparem quantas vezes hoje com o Crespo o Luciano recebe a bola com espaço, às vezes sozinho. Quando que ele recebia a bola com espaço e sozinho na época do Crespo? Ele sempre estava marcado, sempre tinha um cara no pé dele, sempre tinha... Sabe por quê? Vou explicar uma coisa pra vocês aqui. Isso também acontecia com o Rogério Ceni no começo da passagem do Rogério. Hoje, o Luciano joga de segundo atacante. Ele não joga na frente, ele não joga atrás, ele joga ao lado do André Silva. Literalmente os dois, lado a lado. A grande questão é que o Luciano flutua. Ele cai pela direita, cai pela esquerda, cai pro centro. Por que que hoje o Luciano recebe a bola sozinho? Quando ele vem pro meio de campo? A maioria dos times hoje usa uma marcação posicional. Os caras se posicionam, quem entra no seu setor você marca. O Luciano tá lá, dentro da área, do lado do André Silva e tal, circulando. A bola vai sair, tá saindo, o jogo vira de um lado pro outro. O Luciano recua, vai lá no meio de campo para receber essa bola. O zagueiro não acompanha ele. Então ele recebe a bola literalmente sozinho. Quantas bolas o Luciano deu de letra no jogo contra o Corinthians? Tinha alguém marcando ele? Por que ele recebeu a bola tão só? Porque ele saiu lá do ataque e veio buscar a bola e o zagueiro não acompanhou. Porque se o zagueiro acompanhar, gera espaço nas costas. Ele fazia isso muito com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni jogava com Patrick, Igor Gomes, Caleri e Luciano. O Luciano vinha ajudar nessa criação. E aí ele também recebia muita bola. E jogou muito bem na época do Rogério Ceni. É diferente da época do Zubeldia, que ele era um meio. Só por ele estar ali no meio buscando o jogo, já tem volante, tem meia marcando ele. O cara vem falar que o Luciano vem fazer faz a mesma função que ele fazia com o Zubeldia é uma mentira. Não é. Falar que o time do São Paulo joga o mesmo futebol que o time do Zubeldia é uma mentira. Não joga. A única coisa que o Crespo tem hoje são exatamente as mesmas peças. O Zubeldia não tinha um Oscar, não tinha um Lucas. Hoje, o Crespo não tem um Oscar, não tem um Lucas. É exatamente o mesmo time. Exatamente o mesmo time. A diferença, esquema tático. Time com 3 zagueiros, 3-5-2. Com os 3 volantes sendo responsável por criar, não por criar, mas por organizar e gerar jogo. O time do São Paulo hoje gera jogo. Cara, hoje o São Paulo joga futebol. Ou melhor, não vou que me... Já teve inscrito falando assim, cara, você tá muito emocionado. Então tá, vamos lá, com calma. Hoje o São Paulo tenta jogar futebol. Tenta. Na época do Zubeldia, nos jogos finais do Zubeldia, o São Paulo não conseguia fazer absolutamente nada no sistema criativo. Os gols do São Paulo eram bolas na área, cruzamento, escanteio, sorte, pênalti. Hoje o São Paulo gera jogo. É um time, pra mim, eu acho que um pouco mais exposto do que era o time do Zubeldia. Porque esse time do São Paulo é um time de combate, que dá bote, que morde. Então se você toma um drible, se você perde um duelo... Você tá muito no mano a mano e a defesa tem que correr para trás. Tudo bem, mas é um time que gera jogo. Olha as oportunidades de gol do São Paulo. As finalizações do São Paulo. Olha os melhores momentos.
Todos os lances são jogadas criadas, não é um cruzamento na área de qualquer jeito que a bola bate, rebate. São jogadas trabalhadas de pé em pé. O São Paulo ainda tem dificuldades? Ainda tem dificuldades, porque é um time que tá no início de trabalho. O São Paulo tá tentando se desconectar do que o Zubeldia entendia de futebol para o que o Crespo entende de futebol, que são ideias diferentes, pelo menos nesse começo. Nesse começo, o Crespo quer um time que ataque de forma mais rápida, seja mais direto, que não fique trabalhando tanta bola, enrolando de pé. Ataca, busca resolver a jogada o mais rápido possível. Isso não significa que daqui 2, 3, 4 meses o São Paulo não vai ser um time que cadencia mais a bola, que sai trabalhando devagar, como mais parecido como era o time do Zubeldia, ou mais parecido como era o time do Dorival Júnior. Isso pode acontecer, são modelos de jogo, mas esse primeiro estilo, esse primeiro modelo de jogo é um time que ataca mais rápido. Claramente. Olha os 2 gols do São Paulo contra o Corinthians. Com 3 toques, o São Paulo estava fazendo gol. No jogo contra o Corinthians, 3 toques. Os 2 gols do São Paulo, com 3 toques, o São Paulo estava fazendo gol. O jogo de ontem já foi uma jogada mais bem trabalhada. A bola vindo pelo lado esquerdo, que por sinal é um lado que o São Paulo vem fazendo bastante gols. O segundo gol contra o Corinthians pelo lado esquerdo. Gol contra o Red Bull Bragantino pelo lado esquerdo. O gol de ontem pelo lado esquerdo. O lado esquerdo do São Paulo está se tornando uma força. O Crespo ainda vai ter que organizar e ver o que ele vai fazer com o lado direito, com o Cedric. Vai. Porque senão o time vai ficar penso pelo lado direito. Vai ficar sempre pelo lado esquerdo. Mas é um início de trabalho. Agora, eu não aceito o cara vir falar que o São Paulo joga o mesmo futebol que jogava, que é o mesmo time, que faz as mesmas coisas. Não é, não faz. É outro time, é outro futebol, é outra ideia de jogo e o posicionamento do Luciano é outro. Quando o Lucas voltar, provavelmente, é o que eu acho, provavelmente, se quando o Lucas voltar, só o Lucas, sem Oscar, só o Lucas voltar, vai tirar um dos volantes, provavelmente o Alisson vai colocar o Lucas de 10. É isso que vai acontecer. Agora, quando o Oscar voltar, se ele voltar em condições, e o Crespo gosta do Oscar, provavelmente quem vai rodar é o André Silva. E aí o cara vem falar que o Lucas não consegue jogar de costas. O Lucas cansou de receber bola de costas na época do Crespo, ano passado, jogando pela ponta. Quando que o Lucas recebeu essa bola de frente? O Lucas recebe essa bola de costa e gira na velocidade. Ele não é o cara que vai fazer o pivô, vai escorar pra ninguém. Não, mas ele gira na velocidade. Aquela bola que o cara dá, ele dá um tapa já tirando aqui na velocidade. O Lucas cansou de fazer isso, recebendo bola de costas. E o cara vem falar que o Lucas não joga de costa. O Lucas não joga de pivô. Tudo bem. Aí eu concordo, o Lucas não vai fazer pivô, não é a dele. Agora, você falar que o Lucas não tem capacidade de receber essa bola de costas na velocidade, de adiantar, de dar 3, 4 passos pra frente, essa bola vir, ele tirar o cara na velocidade, na técnica. Ou eu sou muito louco, ou o Arnaldo tá falando muita besteira. Deixa a sua opinião, seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.